Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre o medo do inferno e a arte de bem morrer com o nosso convidado, Jacir de Freitas Faria. Você pode participar e enviar perguntas, comentários para o WhatsApp do nosso programa. O número é 31 99642 8473. Nós estamos sorteando um livro do nosso convidado, com esse título, né? O Medo do Inferno e a Arte de Bem Morrer. É um livro da editora Voz. Se você quiser participar do sorteio, mande um e-mail para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. E por falar em participação do telespectador, nós temos uma participação, Jacir, da Janaína Contaldi. Ela é do bairro Padre Eustáquio, aqui em Belo Horizonte, e ela pergunta assim: como a Igreja Católica se posiciona sobre os escritos apócrifos? Historicamente, Janaína, a Igreja teve muita rejeição a esses textos por entender que eles eram quase que uma oposição aos escritos canônicos. Hoje, há uma posição mais de diálogo com esses textos. E eu acredito que nós devemos ter uma posição crítica, mas também entender que esses textos têm ajudam muito na dimensão pastoral. E eles têm no imaginário, está no imaginário coletivo nosso. Você fala no livro que, em relação aos textos apócrifos sobre Maria, até houve uma posição assim mais, digamos, mais suave, né, assim, em relação aos textos. Isso, porque historicamente a Igreja ela passou por alguns séculos tentando delimitar a questão de Jesus, se ele era Deus, se não era Deus, Trindade, todos os dogmas e todas as questões de Jesus. Depois, lá pelo século V e VI, os próprios cristãos tomaram uma posição exigindo da Igreja uma posição sobre Maria na história do cristianismo. E por isso que nasceram esses textos apócrifos marianos. E eles estão muito presentes na cultura popular brasileira, ocidental, oriental, faz parte da nossa experiência de vida. São complementares. Quando é que Maria começa a fazer parte assim, mais da dinâmica? Porque no início não havia um culto mariano. Não, já se fala culto mariano já no século II e século III, já temos devoções a marianas já fortes. Mas isso se fortalece? Isso vai se fortalecendo pelo século V, VI, VII. Sim. Depois isso retoma no ano 1000, quando vem essas questões que a gente trata, que é o medo da morte e do inferno. Maria aparece como advogada. Como é isso? Advogada, porque se criou esse imaginário, eu vou para o inferno. Então, se tem Jesus, é o juiz que fala no texto. Jesus se passa, ele sai da dimensão humana, ele passa a ser um juiz que vai punir. E aí eu preciso de ter alguém que vai me defender diante do juiz. Então o imaginário mariano vai ajudar nesse sentido, entender que Maria ela vai interceder como mãe diante de seu filho. Suassuna, na sua belíssima obra de arte, ele vai expor tudo isso lá no Alto da Compadecida. É aquilo mesmo e que reflete esses textos apócrifos. Então ela passa a ser a advogada. Então tem a dimensão do terço que vem disso aí, né? A imaginário de Miguel, com a balança, nós vamos ver imaginários desses textos, Miguel de um lado segurando a balança, né? Pesando ali a alma, e o demônio do outro lado puxando a alma. E a ideia era o terço, ele vai me ajudar, rezando a Maria o terço, na hora de pesar a alma, vai me levar para o céu. O escapulário, por exemplo, da devoção à Nossa Senhora do Carmo, que é a proteção, ele vem disso também. Então se desenvolveu toda uma devoção... Muito difundida, né? Muito. O escapulário, a função dele, hoje nós ressignificamos, mas a função primeira dele lá com o John Stock era que quando eu morro, se eu rezo a Maria e uso o escapulário, depois, o primeiro sábado depois da minha morte, se eu for para o purgatório, Maria vai me tirar do purgatório e vai levar para o céu. E aí é toda essa imagem também do purgatório, porque a Igreja, quando cria o imaginário do inferno, ficou muito forte. E aí a opção era só inferno ou céu. E aí se criou, então, uma outra imagem, um intermediário. Então, Dante Alighieri, por exemplo, vai criar todo o inferno, né, com os 9 estágios de punição. E perto dele, a antecâmara do inferno. Você não deixa de documentar a posição reformada, não é, de oposição a essa figura de Maria. E você mesmo relata assim, que em algum momento há um exagero no culto a Maria.
o restabelecimento do culto de Maria como libertadora, de Maria, essa Maria mais próxima do início do cristianismo, a Igreja consegue isso só no Vaticano II, né? Com Paulo VI, pós-Vaticano II. Aliás, no Vaticano II já houve uma briga muito forte com isso. Qual Maria que nós vamos ficar? E não chegaram a um acordo, né? Optou por voltar, mas quase com empate ali na votação final. Mas um depois texto foi fora Paulo do VI, documento, né? Depois o culto mariano, que vai dar essa dimensão e voltar a essa... Mas Maria representa a mãe, né? A mãe, ela está dentro de cada um de nós. Quem não, né? O cordão umbilical, isso é muito forte, né? Então, como você vai transformar isso? E o mais interessante nessa questão das mães é que quando chega aqui no Brasil, né? O culto à Nossa Senhora da Boa Morte, que nasce lá na Europa e chega aqui no Brasil. Então, você estudou especificamente um grupo, né, da Bahia. Eu parti... A Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte. Irmandade Negra Nossa Senhora da Boa Morte. Em Cachoeira, na Bahia. Em Cachoeira, na Bahia, 109 quilômetros de Salvador. E, propriamente, ela começa ali por volta do ano 1800, depois se transfere ali para Cachoeiro. E esse grupo de mulheres, eles vão entender que a devoção que chegou de Portugal aqui a essa dormição de Maria, que é, na verdade, uma preparação da morte, para que eu possa, morrendo, vivenciar o luto. Isso acho que é importante do ponto de vista existencial. Todos nós temos que passar por uma experiência do luto, e quem nega o luto não supera isso. E essas mulheres, então, estando aqui na Bahia e sendo elas de uma cultura dos nagôs, que é um grupo de negros que chegam no Brasil, né? Lá da religião Yorubá, elas vão entender que nessa cultura africana, nagô, se diz o seguinte, que nós temos um mundo Aie e um mundo Oro. O mundo presente e o mundo transcendente, quer dizer, o mundo que vai para além, que é dos mortos. E quando eu morro, eu faço essa passagem do mundo presente para o mundo futuro. E se há uma preparação bem feita da morte, se eu celebro a morte e faço o culto perfeito, eu passo para esse outro mundo, volto para o mundo das antepassadas. Porque nessa cultura africana, morrer é um passar para uma outra história, para outra realidade e viver de forma integrada. Então essas mulheres entenderam, nesse final do Brasil colonial, que era muito forte, o devocionismo. Você imagina que na cultura brasileira daquela época era devoção muito forte e começa o imperialismo de imposição de um clericalismo forte e há uma rejeição da cultura brasileira naquela época. Então essas mulheres vão entender que Maria seria esse exemplo de mulher que faz a devoção mariana forte, manter o culto africano. São mulheres negras alforriadas, quer dizer, nós estamos falando aí de início do século XIX, Isso. Né? Mulheres negras alforriadas, e para participar da Irmandade precisava ser católico e também Isso. Manter o culto aos orixás. Isso, e lembrando a tradição, essas irmandades, elas nasceram na Europa e havia vários tipos de irmandades aqui no Brasil, essa era uma delas. Né? Sim. Então, por ser mulher, isso que é muito interessante, podia ser só mulher. Aliás, essa irmandade, ela existe até hoje ainda. Sim. E ela é muito estudada porque tem um diferencial muito interessante. E influenciou, na minha visão, no que a gente coloca aqui, nessa cultura brasileira que é sincrética, quer dizer, eu sou católico, eu sou espírita, eu passo de uma mudança de uma religião para outra. Hoje eu sou da Testemunha de Jeová, amanhã eu sou da Assembleia de Deus, amanhã eu estou no catolicismo, depois eu vou para outra. E isso fez parte da cultura brasileira sincrética. Uma das coisas que me chamou a atenção dos documentos que você traz, já ao final do livro também, que é o objetivo de obter a libertação de outros negros e negras escravizadas. Né? O desoitivo da reza era tudo isso, fazer a libertação, sim, dos negros. Sim. Bom, para além desse tema, nós temos aqui uma série de perguntas, não sei se a gente vai conseguir apresentar tudo aqui, Jaci. Uma pessoa, inclusive, deixa um abraço, pergunta sobre o fim da nossa vida, se participa, né? O fim da nossa vida participa da morte do Cristo. Eu vou apresentar outras questões. Essa é a questão enviada pelo Eliomar Gomes.
Também a pergunta da Luísa, lá do bairro Santa Teresa, gostaria de perguntar ao Frei Jacir como é atestada a veracidade dos textos apócrifos. E Eliomar Gomes, temos ainda mais duas. Eliomar Gomes fala sobre quantos céus existem, Maria de corpo, em qual estágio, talvez, em qual estágio do Maria foi, qual estágio do céu? Eliomar Gomes, talvez você conheça essa temática. E também a Ozenaide, ela é sua aluna, e ela gostaria de dar os parabéns pelo trabalho e dizer que esse livro ajudou muito a ela sobre o sofrimento da morte. Então, são questões, algumas de cunho teológico, outras especificamente sobre o tema dos apócrifos, e a gente tem só um minuto para acabar, Jacir. O desafio é continuar estudando esses textos, o desafio é procurar compreender a experiência de vida e de morte que todos nós passamos. Evidentemente, a morte de Jesus, ela é redentora, ela integra todos nós, e o objetivo final é a gente encontrar a vivência de Cristo ressuscitado no meio de nós. Os apócrifos têm muito a nos contribuir, porque fala do cotidiano, fala da vida, fala da experiência de cada um de nós. E o ser mulher, o ser Maria, a gente nunca também deve negar essa experiência de Maria e a importância dela no cristianismo. E a cultura que nossos antepassados trouxeram e deixaram esses textos. São formas, são cristianismos que se perderam e que permanecem vivos no meio de nós. Olha, eu agradeço você ter vindo aqui, parabéns pelo livro, parabéns pela pesquisa. Você já esteve aqui outras vezes para falar sobre esse tema, não? Dos textos apócrifos, não? Então, sucesso ao livro. Bem, o Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.